aqui hoje com a Carmen Zelaya. Ela é consultora de intercâmbio. E obrigada, viu, Carmen, por você estar participando aqui com a gente no canal. É um prazer. É um prazer. Muito obrigada pela sua disponibilidade em ajudar. E como eu te disse, né, a ideia aqui é poder passar as nossas experiências para outras pessoas. O que é útil a gente falar que possa tornar a vida das pessoas um pouquinho mais fácil, né? Clarear o que está, as pessoas que estão no Brasil ainda e até mesmo as que já chegaram no Canadá e algumas vezes por falta de informação elas acabam passando uns perrengues aí que a gente sabe muito bem, né? Então, assim, o que você teria que você considera importante que você passou já aqui no Canadá em algum momento e que você acha importante compartilhar com outras pessoas? Ok, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que eu tenho algumas histórias aí um pouco engraçadas, mas na realidade eu acho que é por causa da época que isso aconteceu, né? Numa época que ainda não tinha Facebook, não tinha grupos de internet, essas coisas assim. A comunicação era mais difícil. E aqui no Canadá, eu achava que eu era a única peruana, meu marido também achava que era o único aqui, estrangeiro. E a gente começou a descobrir aos pouquinhos, né? Que tinha gente do Brasil, que tinha gente do Peru, tinha gente de todas as partes do mundo aqui, e que eram até vizinhos nossos e tudo mais. Ou que estudavam ali na universidade, né? Eu vim para... Desculpa, eu não sei se eu falei, você mora em Manitoba, né? Tu não falou, sim. Moro em Tá, Manitoba. desculpa. Quando você chegou, você já chegou direto em Manitoba? Cheguei direto para Manitoba. E era em Winnipeg mesmo? Em Winnipeg, sim. Ok. Então, meu marido ele veio para trabalhar, fazer um postdoc, na verdade. Ele veio fazer um postdoc na Universidade de Manitoba e eu vim com work permit. E com 3 meses de work permit, consegui meu primeiro emprego aqui no Canadá, na Igor International, que é uma empresa muito grande aqui em Winnipeg, não? Estava tudo indo muito bem e as coisas, uma das coisas que a gente tem um pouco de mania às vezes de quando vem do Brasil, né, é de não tentar gastar muito com cartão de crédito porque os juros são muito altos. Então a gente tenta sempre economizar e não usar tanto cartão, né? Ou às vezes E a nem gente ter faz cartão. aquela conversão, né? Ai, será que eu vou conseguir pagar no final do mês? Exato. Então, a gente abriu conta aqui quando chegamos, né, no banco, e o banco, claro, deu um cartão de crédito depois de 2 semanas para a gente, só que a gente quase não usava o cartão, porque a gente ficava com medo de ficar endividado e queria economizar dinheiro e tarará, então a gente não usava o cartão quase nada, só raramente. Então, aconteceu que depois de 3 anos, praticamente, que a gente estava morando em um apartamento alugado, e a gente já estava com a aplicação do PR saindo, a gente decidiu comprar uma casa. Sim. E nessa hora, quando a gente começou a procurar, pesquisar e tudo mais, ninguém tinha falado nada para a gente nesses 3 anos sobre esse assunto, porque eu acho que a gente nunca perguntou para ninguém como se faz para comprar uma casa, né? Quando a gente começou a perguntar, a gente só perguntou depois que a gente já estava vendo que o PR estava saindo. Porque antes disso a gente nem pensava se iria ficar aqui no Canadá e se iria poder ficar ou não. A gente não sabia, então não íamos comprar uma casa sem saber se a gente poderia ficar ou não. Então, no momento que a gente começou a pesquisar, ninguém falou para a gente também que muitos detalhes. A gente foi saber quando a gente foi pesquisar no próprio banco, né? Ir batendo a porta e vendo aí orientação com os bancos. E aí eles falaram assim, olha, a gente tá bom, o salário tá bom, o tempo de experiência, o teu pior está saindo, está tudo excelente, mas o histórico bancário está muito ruim, muito baixo. Então, o que a gente pode fazer é te dar uma casa, te oferecer uma casa para você, um empréstamo, digamos, né, com o loan para você comprar uma casa, que estava abaixo do que a gente estava imaginando. Ah, sim. Então você não conseguiu o tanto de crédito que você queria. Exato. Por causa do seu rating.
Exato, porque a gente não tinha criado um histórico bancário muito bom, porque a gente quase não usava o cartão de crédito, né? Mas e o seu histórico Salário. de pagamento de aluguel, por exemplo? Não foi útil? Sim, isso sim foi útil. O salário foi útil. Muitas outras coisas que a gente tinha estava perfeito. A única coisa que prejudicou a gente foi o cartão de crédito, que a Ah, gente quase não usava. uhum. Então, vamos supor, se a gente pudesse, na época, comprar um apartamento de 350 mil. Bom, aqui no Winnipeg você encontra casas, na época então era mais barato ainda, mas hoje em dia você compra uma casa aqui entre 200 e pouco, mais barato, Nossa. até 600, que seria uma casa super grande, com saída para o lago, não no backyard, ou coisas assim, com dois Hoje em parkings. dia, Isso é custa a isso? casa. Hoje em dia, aqui em Winnipeg, sim. Preço bom. É um preço excelente. E é um bairro residencial, bonito, novo e tal. Mas, mais ou menos, essa é a média, mas eu não sei agora, como eu não sou real estate, eu não sei te dizer exatamente os valores exatos em cada bairro e tal, né? Mas eu acho que no meu bairro é Eu mais ou comparo menos com isso. Toronto, né? E Ah, Toronto, 600 mil, que é o máximo que que assim, que é uma casa top. Aqui, 600 mil, muitas pessoas compram para demolir, para poder construir outra, que é uma casa tão caindo aos pedaços, que eles compram por 600 mil para poder demolir para começar a construir uma outra. Então, é, assim, para é, quem mora em Toronto, esse valor é barato. Onde a sim, gente pode pensar que 600 mil é barato, né? Mas, é. assim, Mas aqui, na época, vamos supor, na época também os preços eram outros, mas vamos supor, uma casa que eu poderia ter comprado por 350 mil na época, não? uhum. Eu não consegui comprar, tive que me ajustar com 250, coisas assim, entendeu? Porque meu histórico bancário não tinha o crédito desejado, porque eu não tinha comprado nada quase com cartão de crédito, né? Que a gente estava com a ideia errada, que a gente ia economizar melhor, mais se a gente não gastasse tanto cartão. Enfim, coisinhas assim que a gente, hoje em dia, com os grupos de internet, conversando com as pessoas, né, que já têm experiência nisso, podem te orientar e te dar Mas uma eu acho que mesmo melhor. assim, se a gente nem parou para pensar nisso, a gente não vai nem Uhum. perguntar sobre isso, né? E a gente não Não, vê as pessoas comentando, gente, gastem no cartão de crédito, porque vai ser importante depois, se um dia você quiser financiar uma casa, vai ser importante para criar um histórico, né, no banco, para você exato. conseguir o empréstimo depois. No Brasil é mais ou menos igual, né? Você tendo gastos, sendo um bom pagador, né? Ninguém fala assim, você tem que ter gastos, você tem que gastar no cartão e pagar sempre em E dia, pagar em dia, sim. ou pagar adiantado, que eu já ouvi falar que pagar adiantado ainda aumenta mais o seu score, Sim, para eles saberem que você é um bom pagador, né? E é. aí, isso daí, associado com um bom histórico do seu landlord, dizendo que você também é um bom Sim, o pagador. landlord, importante que eles também te deem essa carta de recomendação, digamos, não? Mas fora isso, também tem que ter um depósito, não um fee deposit. Em vários casos, eu acho que pedem isso, mas cada lugar cada cidade deve ter suas regras. Eu não sei como é que é em Toronto, mas Cada é, província, né? sim, cada É, província pode eu não, ser que tenha suas é, regras, né? não sei se isso Mas, é enfim, federal. foi só um detalhe que eu me lembrei, que parece comédia, mas é real. E é super É, importante essa informação. e depois disso, aí eu percebi que a gente tem que entrar num esquema canadense mesmo, não pode ficar com a gente pensando que tem que manter os costumes que você tem, de, como se diz, que você faz no teu país, né? É, você tem que mudar, tem que ficar sabendo como é que aqui no Canadá funcionam as coisas, como é que se faz os táxis, como se faz para conseguir
sei lá, qualquer coisa, um emprego. Você tem que fazer um resumo diferente do que a gente faz no Brasil, não é? Ah, sim, o resumir, né? Sim, É, então sim. tem muitas coisinhas que você tem que saber. Você vai aprendendo aqui, claro, às vezes até né, por experiência própria, né, batendo a cabeça. E pior ainda, na época que eu cheguei, que não tinha internet do jeito que tem agora. Nossa. E ajuda tanto, hein? É, Esses grupos de Facebook ajudam tanto, nossa. é, exato. Se tivesse chegado aí nessa época de hoje em dia, eu acho que teria sido tudo mais fácil para mim. Mas, É. enfim, a experiência que eu passei, eu passo para os outros. Por exemplo, Isso. comprar carro. Mesma coisa, né? Comprar casa, eu já vi que cartão de crédito era importante, então na hora também eu percebi que tinha que economizar, fazer mais compras e tal, e comprar carro. Então, carro também é outro detalhe que, na hora de comprar, às vezes você não sabe se vai fazer leasing, se vai comprar em cash, se vai Nossa. precisar economizar, fica na dúvida e não sabe qual que é melhor, não? O que é melhor? E fica num debate incrível, porque cada um pensa diferente. Meu marido pensa que leasing não serve, eu penso que leasing é bom. Aí a Eu gente tem concordo com que. seu marido. Eu tenho que concordar com seu marido. Que é minha opinião também. Eu morro de medo de leasing. Exato. Então, É, aí eu fico falando assim para ele: bom, então, o que a gente faz? Acaba que a gente tem que chegar num acordo, é. porque cada um tem, por experiência própria, ou então porque alguém Uhum. falou e É. comentou. Então, as, as, É, quando as a gente pode aprender com a experiência dos outros, é um pouquinho melhor, né? Uhum, Mas ainda assim a gente não consegue evitar tudo, né? A gente tem que passar por algumas coisas também. A gente não vai chegar sabendo tudo, mesmo que a gente claro. esteja aqui há algum tempo, alguns anos, a gente ainda não sabe tudo. Exato. Como eu te disse, eu passei uma experiência com seguradora e foi outro dia, e já faz alguns anos que eu estou aqui também. Então, quer dizer, Sim. e você arrumou um emprego rápido? Você Três disse que foi. meses depois. E aí você continuou nesse emprego por muito tempo? Aí eu fiquei lá 3 anos e meio. Depois eu fui Bastante. para. Se eu na época eu estava fazendo também o George River College à noite, para completar algumas matérias. Quer dizer, eu já tinha minha carreira lá no Brasil, só que aí reconheceram algumas matérias e depois completei o que faltavam para O que que você fazia no Brasil? poder me graduar. É, eu era web designer e webmaster. Ah, Trabalhava na Shoptime.com. Trabalhei 5 anos antes de eu vir para cá como chefe dos designers do Shoptime.com. não. E tinha um bom, excelente portfólio como web designer. Imagino, imagino. E alguma experiência assim, no e-commerce, com o que eu fazia também com a preparação que eu tive lá no Brasil, que eu estudei para isso, né? Fiz a Católica, a Universidade, a PUC, Uhum. me graduei lá em, em Visual Arts, e depois disso fiz Infinet, que é um curso técnico na área de web designer e webmaster. E aí, quando você chegou no Winnipeg, você foi trabalhar com isso? Fui trabalhar como web designer, mas eu quis também me graduar, que reconhecessem meu diploma, meu certificado, essas coisas, né? E quando fui na escola, me falaram que podiam reconhecer se eu completasse pelo menos mais 1 ano ou 2 anos, 1 ano e meio era, de curso, para Uhum. poder, não, porque eles reconhecem algumas coisas, eu tinha que dar, para reconhecer também eu tinha que fazer o challenge. Challenge são provas, Ah, porque não é simplesmente, não, esse curso, o currículo, o sílabo é parecido a esse outro e pronto, já você uhum, está aceito. Não é tão fácil assim. Aqui naquele college, que foi para River, eles me aceitaram, mas só se eu fizesse o challenge daquela matéria, que eu dissesse que eu tinha falado para eles que eu queria que me reconhecessem. Aí eu tive que fazer a prova, se passava na prova, então eles reconheciam a matéria. Então eu tive que fazer assim para conseguir completar o curso depois de quase 2 anos de curso.
que eu fazia à noite, Uhum. consegui me graduar aqui também. E aí, o que fez você mudar de web designer ou para... Bom, é porque toda essa área de web e internet, você tem que se atualizar Sim. cada 2 anos, mínimo, ou cada ano. Então, não é uma coisa fácil, você tem que ficar estudando o tempo inteiro. Além de trabalhar, tem que estudar. Uhum. Então, eu já achei que todo ano, ou cada 2 anos, começar a voltar para a escola, não ia poder fazer isso depois de 50, 60 anos, né? Ah, verdade, cansativo, Imagina né? ficar com um garoto de 20 anos do meu lado e Muito competitivo, né? fazendo curso e é competitivo e tal. Então, É, não era uma coisa que eu achei que eu gostaria de fazer para até o resto da minha resto da vida. vida. Uhum. Eu entendo. Então, comecei a avaliar outras possibilidades. E aí foi que eu gostei dessa ideia de trabalhar com intercâmbio, né? Ah, muito bom. E eu faço isso, né? Hoje em dia eu sinto que esse trabalho não é simplesmente uma coisa fácil, não é uma coisa que as pessoas possam até pensar que é fácil, porque é muito trabalhoso, né? Mas eu gosto do resultado, quando as pessoas conseguem o que estão desejando, e se eu puder ter contribuído para isso, eu fico mais feliz ainda, né? Porque eu vejo que as pessoas ficam felizes e no final dá tudo certo, as pessoas até conseguem ficar aqui no Canadá, não é? É verdade. É o objetivo, né? Objetivo É, desde o começo. Muito exato. obrigada. Eu te agradeço, viu, Carmen, por você ter aceitado esse desafio Muito aí, obrigada a você por me participado do, convidar. participar do projeto do canal. É, Beleza. Parabéns para você. Estou achando que você está com muito sucesso aí, está com muitas iniciativas boas e com obrigada. muita vontade de ajudar também as pessoas. E eu acho que, no fundo, eu sinto muita gratificação no meu trabalho por isso, quando eu vejo que isso ajuda alguém, entendeu? É verdade. É E isso. ainda mais agora que a gente está nessa época, né, de que a gente está preso dentro de casa, que a gente pode É. fazer, que a gente